Eu sou André Passos Cordeiro, presidente executivo da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química. E hoje estamos aqui com o Dr. Pedro Vonchovski, um dos executivos mais respeitados do setor químico no Brasil, presidente da Oxiteno por 15 anos, vice-presidente do Conselho Diretor da ABIQUIM por mais de uma década, acionista do Grupo Ultra, que é proprietário das marcas Posto Ipiranga e Ultragás. Tudo bem, doutor Pedro? Tudo bem, é um prazer tê-lo aqui. Prazer estar de volta aqui. Normalmente a gente começa essas conversas do ABIQUIMcast com uma breve apresentação, autoapresentação dos nossos convidados. Então eu vou lhe pedir para contar um pouquinho da sua trajetória profissional, contar um pouquinho da extensa trajetória que o senhor tem no setor químico brasileiro e, enfim, contar como o senhor começou, como percorreu aí esse já longo caminho, essa sua experiência já de algumas décadas no setor químico brasileiro. Nós estamos iniciando uma série de ABIQUIMcasts sobre os 60 anos da indústria química, e o senhor teve uma longa trajetória aí nesse processo de fortalecimento, da indústria química brasileira. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória para nós. Perfeito. Eu sou engenheiro químico de formação e fiz depois o meu mestrado, meu doutorado também na área de engenharia química e atuei a maior parte da minha vida profissional no setor. Então eu comecei minha carreira na antiga Ultrafert, em Lisboa. Depois passei muitos anos dirigindo a Ultraquímica. Depois, durante 15 anos, dirigi a Oxiteno, que é uma empresa química que hoje não pertence mais ao grupo, que é uma indústria química que se destacou no Brasil pela solidez financeira, pela qualidade dos seus processos, dos seus produtos e pelo investimento muito alto na área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Depois disso, saindo da Oxiteno, eu presidi o Grupo Ultra, do qual a Oxiteno era parte, durante 6 anos. Depois fui para o Conselho e até um ano atrás eu presidi o Conselho da Ultrapar. Fora isso, eu sempre tive também conselhos de outras empresas químicas, e muito ativo na ABIQUIM, onde participei aqui do Conselho Diretor durante muito tempo, grande parte desse tempo como primeiro vice-presidente da ABIQUIM. Publiquei um livro sobre indústria química, que eu acho que é uma... Esse livro esteve na minha formação, quando eu comecei na indústria química, eu comecei lendo o seu livro. De formas que o meu vínculo com o setor realmente é muito grande, e eu costumo dizer que eu posso ter saído da indústria química, mas que ela não saiu. A ABIQUIM esse ano está fazendo então 60 anos, né? Nós escolhemos começar esse conjunto de entrevistas desses 60 anos pelo senhor, porque justamente por conta dessa trajetória toda da sua participação ao longo de mais de uma década aqui na associação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da Associação Brasileira da Indústria Química, deste momento, que marcam os 60 anos dela, e dela para a indústria química brasileira, né? Enfim, mais de uma década dedicada à associação também como vice-presidente é um sinal aí de que o senhor viu a importância da associação. Então, gostaria que falasse um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que para esta audiência não preciso ressaltar a importância da indústria química num país como o Brasil, que tem uma série de segmentos industriais que dependem de produtos. Então, o Brasil conseguiu, nos últimos 40 anos, criar uma indústria química moderna, competitiva,
que atende muito bem ao mercado doméstico e tem também uma posição razoável no mercado internacional. Mas é um setor complexo, é um setor notoriamente cíclico, ou seja, poucos períodos de anos bons são sucedidos, às vezes, de longos períodos de anos ruins. Isso faz com que a gestão de uma empresa tenha que ser muito cuidadosa. E a natureza das interfaces que o setor químico tem com outros setores da economia, a dependência de matérias-primas fornecidas em parte por empresas estatais ou ligadas à União de alguma forma, a complexidade das questões ambientais, exige uma associação forte que congregue as empresas do setor e que as represente adequadamente. Então, eu acho que é um papel que a Biquim tem exercido nestes 60 anos. A Biquim sofreu há muito tempo atrás, na gestão de Paulo Cunha, com quem eu trabalhei durante mais de 30 anos, justamente uma alteração no seu rumo, né? Quer dizer, uma integração que levou a uma integração maior da indústria química em um período de grande crescimento dessa atividade na década de 70, em particular. Então, eu acho que a Biquim foi central e continua sendo central para representar os interesses do setor, para ressaltar a relevância da indústria para a economia brasileira, e especialmente, tem algumas áreas que eu também fui muito ativo, como o Programa de Atuação Responsável, quer dizer, ainda temos hoje bem ativo, o Programa de Prevenção de Acidentes, Proquímica. A Biquim se tornou também uma entidade muito respeitada no governo federal, fruto dos estudos profundos que faz, das estatísticas que publica. Então eu posso assegurar que esses 60 anos a Biquim prestou enormes serviços para a indústria química brasileira e deve continuar fazendo isso. Nós tivemos ao longo desse período todo, você citou mesmo agora um período de crescimento importante na indústria química, foi nos anos 70. Então nós tivemos vários ciclos, né? Ciclos melhores de criação, de crescimento, de consolidação, em certa medida, e ciclos de baixa também, de um certo recuo da indústria química, como nós estamos vivendo num período mais recente, inclusive. Né? O senhor poderia destacar assim, um pouco nessa história, alguns momentos importantes da indústria química, e já tentar falar um pouquinho sobre como o senhor enxerga o futuro da indústria química brasileira. No seu livro, inclusive, o senhor fala à época, né, de alguns caminhos possíveis que estavam começando, mas que tinham obstáculos, a alcoquímica, algumas questões relacionadas a especialidades químicas também. Então, como o senhor vê agora os desafios e as possibilidades de crescimento da indústria química e tentar também lembrar de alguns marcos importantes na história que talvez possam nos ajudar a perseguir esse caminho futuro possível. Eu acredito que o que representou um turning point na história da indústria no Brasil foi a criação dos polos petroquímicos, a criação da indústria petroquímica, no primeiro momento em associação com o Estado brasileiro, através da então Petroquis. Eu acho que isso mudou a escala da indústria e a própria existência de matérias-primas competitivas permitiu a criação de um grande número de segmentos ligados ao setor químico, mas na área de especialidades, de derivados, de terceira geração. A própria indústria de transformação, ela, em grande parte, ela se beneficiou da existência de matérias-primas locais. Algumas pessoas dizem que termoplásticos, por exemplo, são commodities. Não são commodities, são pseudo-commodities. A despeito de serem produtos fabricados em grande volume, né, existem dezenas de especificações diferentes de cada um desses polímeros, né, e
que são desenhados e que atendem às demandas da indústria nacional. No campo das especialidades acontece a mesma coisa. Então, se pega, por exemplo, a área de testes ativos, que é uma área que eu conheço melhor, né? São produtos de marca, são produtos desenhados para determinadas demandas nacionais. O Brasil é um pouco diferente. Cada país é diferente do outro, mas o Brasil talvez o seja um pouco mais. O solo, o clima, a cultura implica em cosméticos diferentes, em demandas de agroquímicos diferentes. Então eu acho que a presença de uma indústria química forte no Brasil favorece todos os setores econômicos da sociedade. A gente tem convivido no mundo com uma série de daquilo que a gente chama de subsídios, né? Mas tem vários formatos, né? Ou subvenção econômica direta que o Estado dá na China e nos Estados Unidos. Na própria Europa agora isso ficou bastante comum, né? O Inflation Reduction Act, programas. Na China a gente já tem há algum tempo esse tipo de prática, né? E na Europa também tem Horizonte Europa, programas de estímulo à fabricação de hidrogênio, entre outros produtos químicos aí, né? Como o senhor vê o cenário no Brasil, né? Como o Brasil, como a indústria química, que é alvo de vários desses programas, nesses países que têm indústria química forte, Coreia, China, a própria Índia, né? Tem um Ministério da Química, inclusive. Como o senhor vê que o Brasil possa enfrentar esse cenário de pesado apoio dos estados nacionais para as indústrias químicas locais, como a gente podia estruturar até à luz do que tem tentado fazer o vice-presidente no início da indústria, Geraldo Alckmin, com a NIB, né, com a política de neoindustrialização agora apresentada. Eu acho que genericamente, né, a indústria brasileira precisa de uma atuação governamental que eu vejo basicamente em três frentes. Primeiro, na questão macroeconômica, né? Quer dizer, o ambiente de negócios do Brasil não é amistoso, não é favorável à atividade industrial. Isso são as questões conhecidas, né? Desde as questões logísticas até um sistema tributário bizantino, a insegurança jurídica, né? A tributação muito grande do setor industrial. Então, acho que existem questões de maneira mais gerais, né, que afetam a indústria em geral e a indústria química em particular. Então, acho que esse deve ser o foco permanente da atuação da indústria como um todo, do empresariado industrial como um todo e especificamente também no setor químico. A segunda área em que eu acho que o governo é muito influente é em si o apoio ao esforço de descarbonização e de digitalização do setor industrial, que se aplica também ao setor químico. O setor químico pode se beneficiar muito de uma busca por matérias-primas mais amistosas ao ambiente, pela chamada química verde, por novos processos biotecnológicos, por troca de matérias-primas. Então, eu acho que este é um caminho que a indústria deve seguir, talvez com mais empenho, e onde o governo tradicionalmente ajuda e suporta. Não à toa, entre os benefícios que a OMC sempre aceitou, são aqueles ligados à atividade de pesquisa e desenvolvimento. Então, acho que esse é o segundo grande foco que eu vejo de uma política industrial, né? A primeira geral, na questão do ambiente de negócios, a segunda específica, visando promover a descarbonização, a digitalização da indústria, e aí você tem as questões conjunturais. Né? E o Brasil tem sido atacado pelo que
crime organizado, pelo contrabando, pela falsificação, né? Pelo uso de artifícios absolutamente inaceitáveis, como a importação. O crime começou a atuar, inclusive, no setor químico, né? A gente viu que recentemente, inclusive no estado de São Paulo, teve uma empresa que estava utilizando produtos químicos sem controle, né? A indústria química e outros setores, o setor de combustíveis, distribuição de combustível, o crime organizado avança celeremente nesse setor, existem refinarias clandestinas, né? Então, eu acho que tem questões conjunturais que vão desde da concorrência desleal, né, que tem que ser combatida, até contrabando, falsificação, crime organizado. Então, estas questões conjunturais, elas têm que ser atacadas para viabilizar a sobrevivência da indústria química, para que as medidas estruturais de mais longo prazo, ela sobreviva até que as medidas estruturais de longo prazo comecem a ter efeito. Mas as empresas, por exemplo, brasileiras que dependem de gás natural como matéria-prima, são inviabilizadas. O Brasil cobra hoje 6 vezes mais do que pelo gás natural do que no mercado americano. Pelo menos duas vezes e meia mais do que o mercado europeu. Então, o gás natural é vendido por uma empresa estatal brasileira, né, de economia mista, e é um preço artificialmente alto. É um preço que não se sustentaria num mercado aberto com múltiplos supridores. Então, são distorções que eu acho que cabe ao governo entender, e o ministro Alckmin, acho que tem sido muito sensível a isso, né? Que o governo tem que intervir e corrigir em prol de uma concorrência correta e de dar oportunidades para a indústria sobreviver e passar, inclusive, por um momento muito ruim, né? Que é um ciclo de baixa. O mercado mundial passa por um momento de superprodução. Nós temos, inclusive, vivido isso, né, doutor Pedro? Na indústria química há uma concorrência quase que predatória, né, de chinesa, especialmente, mas não somente. Inclusive, na verdade, um pouco um fruto da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e também um pouco o resultado do conflito que existe na Rússia e na Ucrânia, né? O volume de importações de químicos no Brasil subiu até mais do que o normal. Hoje quase metade do consumo aparente, o consumo aparente brasileiro é suprido por importações. É um número recorde, é um número muito alto, não é um número saudável e não é um número necessário. À medida que o Brasil tem capacidade instalada e empresas competitivas no regime normal, de concorrência leal, para atender esse mercado. Então, como todos nós sabemos, né, a indústria química é muito sensível à escala, ao uso da capacidade instalada. Né? Então faz uma diferença econômica enorme se operar a 60%, a 80% ou a 100% da sua capacidade instalada. Então eu acho que tem que ser restauradas no Brasil as condições que permitam a indústria sobreviver e concorrer com os produtos que sejam importados nos regimes normais de concorrência e não em situações com vantagens excepcionais que implicam numa concorrência desleal. Se o senhor fosse escolher 2 ou 3 pontos para a indústria química perseguir, não só como política pública, mas como iniciativa dela mesmo também, o que o senhor poderia lembrar e sublinhar para nós? Eu acho que tem questões que dependem da indústria em si e outras que dependem do governo. Eu acho que não é próprio nem adequado só fazer a parte depende de outros. Né? Você tem que fazer a sua parte também. Eu acho que isso passa, como eu já mencionei, pela descarbonização, pelo aumento da eficiência, pela redução de custos, pela especialização, quer dizer, para procurar fazer produtos cada vez mais tailor-made, cada vez mais próximos de especialidades.
onde a concorrência direta é mais difícil, menor. Tem que entender também que o endividamento no setor químico é uma coisa de alto perigo. Quer dizer, a indústria química, por sua natureza, não pode trabalhar com endividamento alto, porque pela sua natureza cíclica. Então, se uma indústria entra num período de baixa, com dívida alta, a viabilidade dela passa a ser questionável. Tem que ter uma defesa financeira. Tem que ter, especialmente num país com taxas de juros extremamente elevadas. Então, essa combinação de um país com proteção ainda incompleta contra a concorrência desleal, com a viabilidade de fraude, contrabando, falsificação, importações irregulares, grande, exige uma indústria de custo baixo, de endividamento baixo, e tentando, ao mesmo tempo em que briga pela regularização da competição, que é sempre boa e necessária, que ela internamente se especialize, reduza custos, aumente a eficiência, se aproveite um pouco dessa onda verde, né? Descarbonize os seus processos, os seus produtos. Então eu acho que essa situação tem a frente interna e tem também a frente interna das empresas. Eu acho que todas as empresas que podem fazer estão fazendo. Por exemplo, favorecer reciclagem de polímeros, de plásticos, também está neste caminho. Doutor Pedro, o senhor foi convidado há um tempo atrás, lá no início, ainda antes do início do governo, pelo presidente Lula, para ser ministro de Indústria e Comércio, né? Pela sua trajetória empresarial, certamente, pelo seu conhecimento de política industrial. O senhor acha que esses pontos que o senhor levantou, né, combate ao contrabando, a presença do crime organizado, poderiam ser incorporados num conjunto de políticas públicas, como, por exemplo, essa política da nova industrialização, ou são questões pontuais que talvez careçam de um instrumento específico, né, de uma política específica? Eu recentemente fui coautor. Está no Conselhão também, né? Estou no Conselhão também. Recentemente eu fui coautor com dois amigos de um artigo cujo título era A Verdadeira Política Industrial, publicado no Valor, relativamente onde a gente chama a atenção de que essas questões mais gerais de ambiente de negócios, de regularização, de correção das incertezas jurídicas, são essenciais para a sobrevivência da indústria e fazem parte de um pacote que busque viabilizar a sobrevivência da indústria como um todo a longo prazo. Então, eu acho que sim, isso tem que fazer parte, ou tem que ser foco de atenção do IDIC. E eu tenho conversado com o ministro Alckmin frequentemente e ele entende isso, e eu acho que é muito bom para o setor industrial que o ministro seja simultaneamente vice-presidente da República. Isso lhe dá mais poder, mais força política, mais visibilidade. E eu sinto que o ministro está usando deste poder para tentar destravar esses obstáculos à sobrevivência e ao crescimento da indústria. Recentemente nós tivemos a Biquími, né, e o seu comitê executivo, né, tivemos uma reunião com o presidente Lula justamente para tratar desses desafios e pontos que têm que ser destravados, né, para o crescimento da indústria química brasileira. O presidente propôs a criação de um grupo de trabalho, de um comitê interministerial, liderado inclusive pelo vice-presidente Alckmin, justamente para tentar construir o futuro da indústria química. Ele disse, doutor Pedro, que o sonho dele, que ele deu contribuições ao longo dos primeiros mandatos, desde os 2 primeiros mandatos, no sentido de ajudar a estruturar a indústria química no Brasil,
e que ele tinha o sonho e ainda tem de ver a indústria química brasileira competindo no primeiro escalão da indústria química mundial, né? Mas que se nós continuarmos trabalhando nessa linha de simplesmente responder situações conjunturais, no entendimento dele isso não tem muito futuro, a gente vai ficar exatamente no mesmo ponto, né? E nos pediu uma perspectiva, a construção de uma perspectiva para 5, 10 anos de indústria química. Do seu ponto de vista, onde o senhor acha que a indústria química pode chegar? Brasileira. Eu acho que a posição do presidente é correta. Correta. Como eu digo, é preciso atacar simultaneamente questões conjunturais e pensar mais a longo prazo. O fato é que a indústria brasileira, a indústria química em particular, tem um conjunto grande de matérias-primas disponíveis no Brasil, seja petróleo, seja gás natural, seja óleos vegetais, seja celulose. Então nós temos uma condição muito favorável em termos de disponibilidade de matérias-primas que poderiam ser competitivas. Segundo, nós temos acesso a fontes de energia renovável, do qual o Brasil pode se beneficiar e que permite a fabricação de produtos que podem ser exportados com um carimbo ambiental mais favorável. Temos uma indústria química moderna, temos uma química moderna no Brasil, temos uma qualidade acadêmica no setor químico e de engenharia química no Brasil muito grande. Então, e finalmente temos um mercado interno grande que permite a criação de uma escala econômica para você produzir e exportar. Então, os pré-requisitos estão todos aqui, né? Quer dizer, disponíveis em condições de permitir a criação de uma empresa, de uma economia, de uma indústria química grande, competitiva e com potencial de exportação. Eu acho que a meta sempre tem que ser a exportação, porque ela é uma espécie de um atestado de competência, de competitividade, e mais uma vez, porque escala é relevante no setor químico. Mesmo quando o mercado interno não é suficientemente grande para absorver a produção, uma escala maior exige exportação. E nós sempre vamos ter um certo volume de importações, porque a ideia não é autarquizar a indústria ou a economia brasileira, então nós vamos sempre ter um volume de importações de produtos que a gente não tem condições, ou tecnologia, ou escala, ou insumos para produzir localmente. Mas tem que ter um balanço melhor, né? O tamanho do déficit comercial químico é inaceitável. É inaceitável e é um sintoma a mais de que o sistema está doente e necessita correção. Pedro, eu gostaria de agradecer a presença aqui no Biquincast e já deixar o convite. Nós vamos começar a trabalhar, retomar o conselho consultivo da Biquim, 60 anos, né? O senhor é um membro do nosso conselho consultivo lá. Então devemos estar retomando em breve, deixar o convite já para participar. E uma das discussões que a gente vai fazer no nosso conselho consultivo é justamente essa, né? Cenários para o futuro da indústria química brasileira, né? Que caminhos a gente pode tomar, com contribuições inclusive para esse trabalho que a gente espera que o governo brasileiro recepcione. O presidente Lula, na verdade, nos pediu uma proposta, que nós apresentássemos uma proposta a esse conjunto de ministros para definir os horizontes futuros da indústria química. Então, lhe agradeço, fica aqui o convite já para esse passo sequente e para outros Biquincasts que a gente tem aí para conversar, seguir essas conversas e diálogos sobre a indústria química brasileira. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e a Biquim tem continuado no seu trabalho de resolver os problemas do presente e simultaneamente preparar a indústria do futuro, porque o Brasil precisa de uma indústria química forte, grande e competitiva. Muito obrigado. Obrigado.